Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este culto, nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo a bênção do Senhor, agradecendo ao Senhor também por todas as bênçãos já recebidas. Gracioso Deus, Pai de bondade, em nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas até aqui, ó Pai. E agradecemos também pelo momento do culto, por podermos estar reunidos. É uma congregação assim invisível, que se reúne ao redor da palavra, crendo na Tua santa palavra, crendo na Tua mensagem, crendo no Teu profeta, ó Deus, e nos reunimos então para adorar o Senhor, mesmo que distantes um do outro, mas estamos todos unidos pela fé e pelo Espírito Santo, ó Pai. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, entregamos as nossas vidas em Tuas santas mãos e pedimos a bênção e a paz, no nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.
Então, queridos, a escritura que vamos ler nesta noite está em Efésios capítulo 3, começando no versículo 1. Efésios capítulo 3, começando no versículo 1. E nós vamos começar a estudar uma outra mensagem, que é Paulo, um prisioneiro de Cristo. Uma mensagem muito boa para se estudar, né, como todas as demais. E nós vamos extraindo delas, de todas elas, aquilo que Deus enviou para nós, não é? Através de seu mensageiro, o profeta de Malaquias 4. Mas antes de lermos a Bíblia e tudo, nós temos a parte de adoração, de louvores. Nós vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. E depois disto, então, leremos a palavra do Senhor e teremos a oração da fé em favor uns dos outros, a oração intercessória, quando nós oramos em favor da necessidade uns dos outros, né? Cantemos agora e adoremos ao Senhor nosso Deus. Deus fizer chamada para os santos seus reunidos.
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite o louvor dos seus filhos, não é? O louvor daqueles que gostam, que amam ao Senhor e querem adorá-lo. E agora nós vamos ler então a palavra do Senhor e depois teremos a oração da fé. Capítulo 3 de Efésios, começando no versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém. Graças a Deus. Lemos até o versículo 5. E agora vamos orar, mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor em favor uns dos outros, não é? Gracioso e poderoso Deus, Pai de bondade, de graça e de misericórdia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos estar novamente com a Tua santa palavra aberta diante de nós e reunidos com os nossos irmãos, juntos uns com os outros, adorando o Senhor, ouvindo a Tua santa palavra e sendo abençoados juntamente também através da oração, ó Pai. Abençoa cada enfermo nesta hora e cura as enfermidades, liberta os oprimidos, repreende toda ação de Satanás, toda ação do diabo, repreende, ó Pai, dando vitória, dando alegria nos corações, dando paz nas famílias, alegria, saúde, felicidade, ó Pai. E é no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo que nós colocamos diante do Senhor todas as necessidades do Teu povo. Para a Tua bendita glória pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa oração, ou as nossas orações, não é? Oração coletiva, onde todos oram e suplicam a bênção e a misericórdia do Senhor. Agora nós vamos então aqui para a mensagem, como já anunciamos, Paulo, um prisioneiro de Cristo. Essa mensagem foi pregada em Jeffersonville, no estado de Indiana, EUA, no dia 17 de julho de 1963, pelo profeta de Deus William Marion Branham. Então, no começo tem alguma introdução, algumas coisas assim, e às vezes nós pensamos que poderíamos pular, mas é bom a gente ler desde o começo, para então nos inteirarmos melhor das coisas que ele dizia. É uma preleção, na verdade, né? Então vamos aqui. Começa com uma reticência. O parágrafo 1 diz assim: do Senhor Jesus, e para ouvir as grandes e poderosas obras que tu tens. E agora nós nos colocamos de pé como expectação, com expectação. Isto faz crescer a nossa fé e nos unge para crer que aquilo que for pedido nesta noite será concedido. Tu conheces a cada um deles, tudo que eles têm pedido, e nós oramos especialmente por eles, Senhor, aqueles que estão quase à morte. Traga paz às suas almas, se elas ainda não estiverem lá, e traga a cura para seus corpos. Conceda isto, Senhor. Abençoe nossa reunião.
Oramos, Senhor, nesta quarta-feira à noite, a reunião de oração. Como temos nos ajuntado, sabemos que onde estiver 2 ou 3 reunidos, que Tu estarias conosco. E nós te pedimos, Senhor, para que Tu nos dês Tua palavra nesta noite. Fala-nos, Senhor, e aquece as cordas de nossos corações, para que saibamos como disciplinar a nós mesmos para a grande hora que está à frente. Como nós cremos que estamos perto da vinda do Senhor. Nós te agradecemos pelas pessoas agora, começando a encontrar a preciosa fé. E sabemos o que significa fé. E sabemos que estamos te agradecendo pelos serviços que estão à frente. Crendo nisto, Tu farás algo, Senhor. Estamos esperando com expectação, como nos dias passados, crendo que o tempo está próximo, quando Tu simplesmente levantarás as janelas dos céus e derramarás as promessas que Deus prometeu para estes últimos dias. Agora, nós te pedimos, Senhor, por todos ao redor das nações, como hoje nós ouvimos tantos em todos os lugares que estão necessitados. Conceda a eles suas petições, Senhor, e nós oramos para vermos a grande mão de Deus movendo em todo o mundo entre aqueles que procuram por essa grande coisa. Perdoa-nos de nossos pecados, purifica-nos, Senhor, com Teu Espírito e Tua palavra, para que possamos disciplinar a nós mesmos como servos obedientes da verdade de Deus. Deixa-nos recordar e tentar pensar em nossos corações o que os cristãos primitivos fizeram. Que tipo de pessoa nos encontraríamos se encontrássemos aqueles os quais estiveram em contato contigo pessoalmente, como suas faces se levantariam com fé e regozijo, com suas vidas deveriam ser a palavra viva de Deus, simplesmente epístolas escritas e lidas por todos os homens. Enquanto eles andavam entre o povo, Deus conceda isto mais uma vez, que nossas vidas possam ser tão submissas a Ti, para que o Espírito Santo, Ele mesmo, viva e fale através de nós. Senhor, que nós possamos lembrar em nossas mentes, enquanto andamos pelas ruas e somos criticados pelo mundo, porque não estamos supostos a ser como aqueles, e nos colocamos a um lado e damos-lhe o lugar, Senhor, e sua correta posição aqui na terra. Nós tomaremos o banco traseiro, sabendo que somos representantes de outro mundo. Temos um reino que está vindo em poder, Senhor, e nosso grande Rei brevemente chegará e tocará todos os reis que estão sob seu domínio, e nós governaremos e reinaremos com ele aqui na terra 1000 anos, e estaremos com ele para sempre. Com isso em mente, Senhor, agora olhamos para
a resposta de nossa oração, nós olhamos para a nossa confissão, que se temos feito qualquer coisa, dissemos qualquer coisa ou pensamos qualquer coisa que esteja contrária à tua grande vontade, que o sangue de Jesus Cristo possa nos limpar. Dirija-nos, Senhor, como uma irmã disse nesta noite a respeito de ter visto seu marido a caminho de Chicago. Dirija-os, Senhor, Deus, ao lugar onde tu possas usá-los para que eles possam ser raios de luz para outros que estão tateando nas trevas e não conhecem nosso Senhor. Agora nós encomendamos o serviço a ti e, ouvindo a tua palavra corretiva, que possamos saber como preparar-nos para esta grande hora. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava um pouco surpreso disso. Eu, estando aqui em casa, eu senti como se eu não estivesse realmente. Tive que ir a algum lugar, emergência. Eu me sentiria muito mal ficando em casa e não vindo à reunião de oração. E foi uma surpresa para mim mesmo e mesmo para a minha família, e eu simplesmente entrei e saí imediatamente, e então eu disse, vou para a reunião de oração. Ela nem mesmo teve tempo de se aprontar para vir, porque ela não sabia que eu viria. E então fiquei contente de ouvir o testemunho desta irmã lá. O irmão, a respeito daquela luz em Califórnia do Sul ou Carolina do Norte, em algum lugar, Greenville, foi isto? Salter Pires. Sim, o irmão Levi estava aqui hoje. Eu o batizei no serviço batismal aqui hoje. Eu batizei no serviço batismal aqui hoje, irmão Levi. Vocês conhecem um dos ministros lá, o irmão Perk Thomas, e me recordo da vez em que aquela irmã estava triste. Isto foi uma grande confirmação. Irmã, o Espírito Santo às vezes nos deixa ir adiante e testa nossa fé para ver o que... e testa a fé de outros. Quando você está olhando diretamente para algo e vê algo e diz aquilo. Outros olham e não veem aquilo. Eles dizem que não está lá, veem, mas está lá. Agora, não houve ninguém que pôde ver aquela luz pendida sobre Paulo, mas estava lá. Ninguém pode ver ou pôde ver aquela pomba descendo dos céus e aquela luz que formou e pendia sobre Jesus, mas só João, porém, estava lá. Vem. E então, mais tarde, quando eu estava dizendo às pessoas a respeito desta luz ser como a coluna de fogo, ninguém queria crer nisto, mas agora o olho mecânico da câmera identificou aquilo. Isto é importante nós frisarmos, não é? Ele havia dito que havia uma luz ali presente em suas reuniões, mas as pessoas, nem todas as pessoas acreditavam naquilo.
uma grande parte, naturalmente, talvez a maioria até, não cria que aquilo fosse a verdade. Até que um dia, quando foi tirada uma foto, o olho mecânico da câmera captou a luz em cima da foto, né? É isso que ele está dizendo aqui. As pessoas não acreditavam até que a própria câmera captou a luz para que as pessoas pudessem crer naquilo. É uma prova científica, não é? Bem, o espírito maligno é escuro. E justamente como nossas vidas estavam escuras e nós estávamos, se nós somos uma luz onde, se nossas vidas competem com a luz do dia, estamos andando em luz. E como se você olhasse para fora e dissesse: eu vejo o sol durante o dia. Você vê a sombra do sol, é o reflexo do sol, não é o sol, não é o sol mesmo, mas isso prova que há um sol, isso prova que há um sol. É claro, não é que você não olha para o sol, ninguém conseguiria olhar para o sol na sua força, mas a pessoa vê sua claridade, né? Vê o seu reflexo. É importante isso, ele aplica ao sentido espiritual de Deus, não é? E agora, quando vejo como se vocês estivessem assentados lá fora, geralmente de pé, conversando, aquilo significa que vocês estão vivendo, mas é simplesmente uma sombra da vida. Isso é importante também, não é? Quer dizer, essa vida que nós temos aqui agora, eu estou falando, eu estou vendo e também estou ouvindo, não é? Estou me movendo e é a vida, mas é apenas a sombra da verdadeira vida. É isso que ele quer dizer. Assim como a claridade do sol não é exatamente o sol. Ele está lá e ninguém pode olhar para ele, mas aquilo é a claridade que ele provoca. Assim como nós provocamos também a claridade da vida que está em nós, né? É isso muito bom. É simplesmente uma sombra da vida, porque qualquer coisa tem que ter o escuro em si para fazer uma sombra. Vem, porque uma sombra tem que possuir tanto de escuro e tanto de luz para formá-la. Não pode ser tudo escuro e não pode ser tudo luz. Se é escuro, é realmente escuro. Se é luz, não há nenhuma sombra. Nada para fazer uma sombra, mas se for misturado com a luz e o escuro, isto faz a sombra. Então, somos realmente sombras de luz. Agora, você refletindo uma luz de algum lugar, se você é um cristão, isto sendo sua sombra, isto somente prova que há uma vida onde você não pode morrer. Porque esta vida tem morte nela. Esta aqui que nós estamos, não é? Esta vida tem morte nela, vem, mas é uma sombra porque você está vivendo. Criaturas que movem com capacidade para ver, pensar, mover e falar. Os 5 sentidos do corpo, mas mesmo sabendo que você está morrendo e há tantos problemas, você sabe, e isto pode ser somente, um reflexo, vem, que existe vida e morte misturadas. O físico tem que morrer, mas se você é refletido através de sua vida mortal, a luz dos céus, então você estará refletindo a vida eterna de Deus. Então, quando você morrer, você não pode ir
a não ser para aquela luz. Aquela luz vai te atrair para ela, não é? Aquela luz, porque aquilo é o que você tem refletido. Se você é o mundo escuro e você reflete aquilo, você não vai para nenhum outro lugar a não ser para o escuro. Vem? Então, nós somos um reflexo. Então, nós vemos que tão certo como o Espírito Santo reflete a luz e vida, o mesmo faz a morte refletir trevas aqui perante Deus. Pelo fim da semana, talvez, no domingo, consigamos uma pequena fotografia aumentada em tamanho grande para que então ela possa ser colocada no quadro de avisos, onde ficam as fotos colocadas lá no quadro de avisos. Eu não sei se vocês observaram isto ou não. E então, cerca de uma semana atrás, em Jamaica, onde eu estava como missionário, nós enviamos fitas ao redor do mundo e os 7 selos haviam chegado lá nas linhas de Jamaica, bem no interior. É muito primitivo lá, por trás das montanhas azuis, e os nativos, às vezes eles têm um gravador que você consegue para eles, e eles têm que, como a antiga vitrola, a manivela, então deixam aquilo tocar daquela maneira e quase toda hora alguém tem que manivelar aquilo. Este grupo tinha uma pequena bateria, uma bateria de 6 volts ou algo assim, ouvindo este gravador, e todos estavam assentados juntos, mais ou menos como está aqui, nesta noite, ouvindo aqueles selos, creio que era. E enquanto eu estava falando, eles observaram, vindo ali, veio aquela mesma coluna de fogo, moveu-se para onde o gravador estava e ficou pairando sobre ele. E eles foram e pegaram uma máquina fotográfica e tiraram uma foto daquilo. E simplesmente a mesma que está dependurada aqui. Agora, nós a estamos ampliando para poder, então, colocá-la no quadro de avisos lá fora, para que vocês possam vê-la. Isso é muito interessante, né? Nós frisarmos que eles estavam ouvindo os 7 selos no gravador e de repente a coluna de fogo veio e apareceu ali, e eles pegaram uma câmera fotográfica e fotografaram a coluna de fogo em cima ali, pairando sobre o gravador. Muito importante isso, né? Deus permitir que não somente os olhos dos fiéis pudessem ver, mas também que o mundo inteiro pudesse ver. Agora, é claro, isso provoca uma divisão entre as pessoas, porque há os que creem e há os que não creem. Os que não creem ficarão contra, e os que creem aceitam aquilo como sendo de Deus. Então há uma separação entre as pessoas. A palavra de Deus é uma separação entre as pessoas, não é? Parágrafo 17, agora. Estamos tão agradecidos pela graça de Deus que nos tem trazido a sua presença neste dia. Agora estamos agradecidos por muitas coisas. Agora, eu penso que olharei aqui e verei se posso encontrar
algumas anotações ou algo aqui do qual falarei a respeito. Eu tenho algum tópico escrito aqui atrás em um livro. Se eu encontrar talvez o Senhor me dará algo para dizer sobre alguma coisa enquanto oramos. Agora estamos sob a expectativa de domingo. Tenho falado sobre as mensagens e domingo eu seguirei aqui por muito tempo nisto, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Esse seria o título de uma mensagem que ele pregaria, não é? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Agora, domingo será o serviço de cura, onde as pessoas receberão oração. Agora, você está perto do doente e tem que haver alguma razão que o enfermo, quando oramos por eles, se não são curados. Uma reticência aqui. E eu desejo fazer, se o Senhor permitir, simplesmente um curto sermão no domingo de manhã eu terei um serviço de cura e orarei por todas as pessoas. E Billy Paul ou alguém estará aqui domingo de manhã por volta das 8 horas, quando a igreja abre, para dar às pessoas cartões à medida que elas vêm pela porta, ou seja, quando elas entrarem. E agora, então eu quero fixar, eu creio que o Senhor tem, de alguma maneira, me dado um pouco de discernimento nas razões porque há algumas pessoas que não são curadas. Eu creio que isso é falta de entendimento. E eu creio, talvez, que falaremos sobre isso no domingo de manhã, se o Senhor permitir. Então, ele ficava assim um tanto preocupado, às vezes, quando a pessoa recebia a oração e não ficava bem, não ficava curada, não é? Então, ele estava se preocupando com isso e ele queria falar a respeito desse assunto, não é? Agora, a reunião de oração na quarta-feira à noite é somente uma curta reunião onde nos ajuntamos e oramos, como temos e nos associamos, e às vezes eu creio que uma das maiores coisas que eu encontro nestes dias é a falta de sinceridade no que cremos. Isso aqui é muito pesado, não é? E muito grave. É a falta de sinceridade no que cremos. Se Deus, nos dias de João Wesley, tivesse feito naqueles dias o que ele tem feito hoje, o que teria ele feito se João Wesley, no dia da sua mensagem, tivesse tido o mesmo tanto de curas, de milagres? Não eram só curas, eram milagres mesmo também, que não eram curas às vezes, né? O que ele não teria feito se houvesse tanto milagre, tanta demonstração do poder de Deus através do Espírito Santo, né? É isso que ele está dizendo. Nos dias de Martinho Lutero ou nos demais, como o vemos fazer, não só provando através da igreja, através do Espírito, através da ciência, e cada movimento que está em movimento, temos que reconhecer. E a palavra de Deus aqui, declarando isto e dizendo isto antes que acontecesse, e então movendo e profetizando e mostrando as próprias coisas que ele disse que aconteceriam. Exatamente o que ele disse. E nós permanecemos assentados indolentes, como se
quiséssemos saber, bem, gostaria de saber se aquilo poderia significar algo para mim. Gostaria simplesmente de saber o que significaria para a igreja como um todo. Ou será se eu estou realmente incluído nisto? Eu penso, domingo de manhã, eu tentarei falar sobre alguns daqueles princípios que poderão nos esclarecer um pouquinho. Então, o que nós podemos ver aqui, que o irmão Branham estava detectando uma certa incredulidade das pessoas. Deus estava operando, mas as pessoas não tinham fé, não criam. E esse problema, ele sempre existe. E o profeta diz assim, que uma das maiores dificuldades de Deus é fazer com que as pessoas creiam no mensageiro que ele envia. Esse é uma das maiores dificuldades que Deus tem, é fazer com que as pessoas creiam no mensageiro que ele envia. E mesmo tendo curas e milagres, as pessoas às vezes ainda não creem, não é? Porque se nós pararmos para pensar, o ministério do profeta, o irmão Branham, teve muito mais milagres do que os outros demais ministérios. Muito mais manifestações sobrenaturais do que os outros ministérios dos outros apóstolos. E, no entanto, as pessoas se tornam, como disse ele aqui, indolentes, né? Intocadas ou intocáveis, insensíveis e assim por diante. Agora, eu encontrei algo nesta noite e voltei-me a isto aqui. Antes de eu vir, eu pensei, o que será se o irmão Neville, se eu chegar lá e acontecer dele dizer, levante e fale, e for se assentar? Eu pensei, é melhor eu anotar umas escrituras, porque eu sei que ele é um irmão tão amável e nós o apreciamos. Então, o irmão Neville era o pastor do Tabernáculo Branham, porque o irmão Branham foi pastor lá por muitos anos, mas depois ele assumiu o ministério assim, internacional como missionário, não é? E deixou então o irmão Neville ali dirigindo as reuniões, dirigindo o tabernáculo, né? Ali. Então ele disse, agora eu vou lá, de repente o irmão Neville, quando vê o profeta irmão Branham chegar, ele diria, você vai pregar esta noite. E se ele não tiver nenhum assunto em pauta, então ele teria uma certa dificuldade, como qualquer pregador teria, né? Então vamos aqui no parágrafo 24. Antes de orarmos com respeito à palavra, eu desejo saudar um irmão. Agora mesmo não posso recordar seu nome. 2 deles. Eles são meus caros amigos, eles são ministros e evangelistas fora do campo. Eles ouviram estas mensagens através da fita e eles saíram de diferentes igrejas denominacionais, 2 jovens, e os rapazes, um deles é tão interessado que voou até Tucson recentemente, quando encerrávamos uma conferência, eu creio que foi no desjejum dos homens de negócios. E o jovem companheiro, um bom jovem companheiro, estava lá. Eles são de Kansas e eles vieram desta distância toda para eu casá-los. Eu gostei disso, em pensar que as pessoas creem o suficiente em suas orações e creem que Deus as ouve e responde, e jovens começando a vida dessa maneira. E quando eles chegaram ali, ontem para eu casá-los,
descobriram que a lei estadual de Indiana requer isto, mesmo com os seus atestados sanguíneos, tem que esperar aqui nesse estado 3 dias antes que eles possam se casar. Então, eles não podem se casar até sexta-feira de manhã. Então isso foi bom, não é? Porque eles não podiam voltar para o estado deles, então teriam que forçosamente ficar para assistir às reuniões. Deus faz essas coisas assim, não é? E eu peço ao irmão lá no fim, se ele pode colocar-se de pé e nos dizer quem é ele e sua amável senhorita. E o outro irmão lá, testemunho dado pelo irmão acima referido, editor, muito obrigado. Nós certamente desejamos estes jovens embaixadores para a obra do Senhor Jesus. As bênçãos de Deus vos auxiliem em vossos caminhos. E como estou desejoso e esperando pela vinda do Senhor, e ver um jovem, uma jovem com um propósito no coração para enviarem a Cristo, isto me emociona por vê-los levantados desta maneira. Que o Senhor vos abençoe ricamente, meu irmão e irmã. Agora vamos voltar a um pequeno livro do qual eu nunca falei antes na minha vida, e no mesmo somente um capítulo, o livro de Filemão. Eu sou somente um pouquinho irlandês e eu realmente tenho um arame ao redor dos meus dentes inferiores para segurar. Uns 2 ou lugar atrás, eu às vezes não pronuncio esses nomes corretamente. Ele tinha talvez uma ponte, não é? Quando eu realmente sei o que eles são, e às vezes não posso pronunciá-los corretamente por falta de educação, quer dizer, por falta de estudo, né? Então, Filemão, alguém disse lá atrás, eu penso que é realmente a pronúncia correta disso. Agora, o primeiro verso, eu quero tirar somente uma palavra ou 2 dele. Paulo, prisioneiro de Cristo. E isto é o que eu desejo usar nesta noite para um tema. Se o Senhor permitir, é um prisioneiro. O tema, não é? Um prisioneiro. Agora você dificilmente pode imaginar Paulo considerando a si mesmo como prisioneiro. Um homem que nasceu livre, cheio do Espírito Santo, mas mesmo assim ele chama a si mesmo de prisioneiro. E agora nós encontramos quando ele está endereçado a Coríntios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Em outro lugar, Paulo, servo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, quando ele está falando a Timóteo e outros diferentes. Agora, quando ele está escrevendo aqui para Filemão, ele disse, Paulo, prisioneiro de Cristo, Paulo, o apóstolo. Eu gostaria de pregar uma noite sobre isto. Paulo, o servo, pregar sobre isto. E então, Paulo, prisioneiro. Mas nesta noite, sendo que isto tomaria horas para devidamente considerar um dos assuntos, eu gostaria de tomar nesta noite Paulo, o prisioneiro. Tomar o assunto de um prisioneiro.
Agora, vamos inclinar nossas cabeças por somente um momento. Senhor Jesus, qualquer homem que é fisicamente apto pode passar as páginas desta Bíblia, mas somente o Espírito Santo pode interpretá-la à luz de seu significado. Nós te pedimos para vir agora e nos ajudar a entender para que foi isto endereçado, esse grande e poderoso profeta, Paulo, e ainda chamou a si mesmo de prisioneiro. Que o Espírito Santo possa revelar isto para nós, enquanto esperamos nele. No nome de Jesus Cristo, amém. Agora, eu posso imaginar Paulo quando ele escreveu sua carta para Filemão. Como ele estava na cadeia, lá embaixo, no calabouços daquela cidade, um prisioneiro, e ele bem podia saber pela sua posição o que a palavra significativa. Ele estava rodeado de barras. Ele podia somente ficar livre se alguém o soltasse. E ele sabia o que era ser um prisioneiro. E então, outra vez, eu creio que o apóstolo dispunha somente de um pouco, não somente apontando a sua presente condição, como sendo um prisioneiro de seu ser físico, assentado naquela ceia, mas eu creio que ele estava referindo-se ao seu ser, seu espírito, sua vontade, sendo um prisioneiro de Jesus Cristo. Agora, todos nós somos nascidos livres para tomar qualquer decisão que desejamos. Deus faz justamente isto porque ele deve colocar cada homem na mesma base, ou ele coloca o homem errado ele coloca o primeiro homem na base errada, na qual ele coloca o livre, agente moral. Vem, estamos exatamente nesta noite como Adão e Eva. Não há diferença alguma. O certo e o errado, então, estão perante qualquer um de nós, vida e morte. Podemos fazer nossa escolha. Depende de você fazer isto, vê? Esta foi a maneira que Adão e Eva fizeram. Vê você? E eles fizeram a escolha errada, não é? Eles fizeram a escolha errada. Agora, através daquilo, colocou toda a raça humana sob a morte, a punição de morte. E então, Deus desceu na forma de homem e tomou aquela morte e pagou a pena de morte, a qual era sujeita àquele desejo de ser livre e seguir livre. Agora, se ele nos tirou para fora da mesma maneira que ele fez com Adão e Eva, simplesmente os tirou através de algo e disse: eu te salvarei, quer você queira ser salvo ou não. Então ele colocou Adão e Eva na base errada. Ele quer dizer que se ele não der a mesma chance, a mesma oportunidade para qualquer ser humano, então ele deve ter errado com um ou com outro, não é? É isso que ele está dizendo aqui. Mas cada um de nós tem que escolher neste dia a morte ou a vida. Temos que fazer isto, como
acabei de falar, sua vida provará. Sua vida provará exatamente em que lado você está. Não me importa de que lado você diga que está. O que você faz todos os dias prova o que você é. Vocês já ouviram o velho ditado: sua vida é tão alta que não posso ouvir seu testemunho. Vem? Seus atos são simplesmente muito altos. Eu sempre crio em gritar e pular, mas eu sempre digo: não pule mais alto do que aquilo que você vive, porque o mundo observará aquilo. Vem? Você deve pular somente da altura que você vive. Então, porque alguém está te observando. E agora, quando as pessoas não vêm à igreja, muitas delas, simplesmente não querem fazer isso. E algumas das pessoas que não vêm são pessoas sinceras. Elas veem tanta corrupção, tanta corrupção na igreja, até o ponto em que não querem ter nada a ver com ela. E várias vezes estamos falando sobre um pensamento correto daquilo. Você não pode simplesmente culpá-los por causa da maneira que as pessoas agem. As que a si mesmo, que se chamam, a si mesmo de cristãs, elas são o maior obstáculo que o mundo possui. São homens e mulheres que professam ser cristãos e vivem algo diferente de suas confissões, exatamente correto. Então isso aqui é muito grave e é preciso que se leve em consideração essa afirmação do profeta, não é? Ele disse: o maior obstáculo que existe para as pessoas não crerem no Evangelho é a vida e a atitude das pessoas que se chamam a si mesmas de crentes, de cristãos, não é? Isso é muito sério, é muito grave. Nós nos tornarmos o tropeço para as pessoas não aceitarem ou para aceitarem o Evangelho, não é? Isso é muito sério mesmo, muito grave para que se pense mesmo. Agora, para o desapontamento que virá no julgamento, ora, o pecador, o fabricante clandestino de bebida alcoólica, o jogador, o adúltero, ele não ficará desapontado, mas aquele companheiro que está tentando esconder-se a si mesmo atrás de algum tipo de profissão de igreja, este é o sujeito que ficará desapontado no dia do julgamento. Vem, que professa ser cristão e vive de alguma outra maneira. Seria melhor para ele se nunca houvesse feito nenhum tipo de profissão, quer dizer, profissão de fé, que não professasse a fé, não é? Então, seria melhor para ele não professar nenhuma fé, não é? Ficar fora que começar a viver algo diferente, porque ele acabou de dizer que às vezes os traficantes, os viciados, os adúlteros, os criminosos não serão desapontados no dia do julgamento, porque eles já sabiam que viviam aquele tipo de vida. Desapontados, ele está dizendo, ficarão aqueles que vão à igreja, que se chamam a si mesmos de cristãos, mas não vivem o tipo de vida que professam crer. Aí esses serão realmente desapontados, não é? Porque
é o maior, algo diferente, porque ele é o maior obstáculo que temos. É para aquele que professou e diz que ele é um cristão e vive algo diferente. Sempre não julgue sua vida através de quanto poder você tem para realizar milagres. E nós não julgamos a nós mesmos através de quanto conhecimento você tem da palavra, mas julgue sempre a ti mesmo, olhe para trás e faça um inventário de que espécie de fruto que a vida que você vive no presente está agora produzindo. Então, você pode notar aqui que é possível realizar milagres, é possível pregar a palavra de Deus muito bem, né? É possível fazer muitas coisas, até plausíveis, né? Pelas pessoas, e, no entanto, a pessoa não estar vivendo o tipo de vida que ele precisa viver, né? Como eu preguei há algum tempo atrás na reunião dos homens de negócio em Phoenix, Arizona, do reflexo de Jesus, o reflexo da vida cristã. Eu disse que eu nasci em Kentucky, onde é muito primitivo, especialmente no tempo em que eu era criança. E esse certo garotinho nunca teve uma casa como tínhamos aqui, onde tínhamos tantas damas bonitas que tinham que olhar em espelho através de todas as cãs para observarem seus cabelos no lugar e assim sucessivamente. Mas ele tinha um espelhinho, somente um pedacinho pregado em uma árvore do lado de fora, onde o banco de lavar estava, onde sua mãe e seu pai lavavam e penteavam seus cabelos. Esse garotinho que ele está dizendo é ele mesmo, né? Ele morava lá e só tinha um pedacinho de espelho pregado numa árvore ali, né? E assim por diante, desse pedacinho de espelho pregado em uma árvore. Francamente, esse é o tipo de casa que tínhamos. Se qualquer um quisesse olhar no espelho, nós, os meninos, tínhamos que pegar um caixote e subir no banco e lá olhar nesse pedaço de espelho, o qual eu havia apanhado eu mesmo em um monte de lixo. Isto não foi lá em Kentucky, isto foi em Indiana, em Utica Pike, aqui. Agora, esse garotinho nunca havia visto exatamente a si mesmo naquela maneira. Então, ele veio à cidade para visitar a sua avó. Em um passeio pelo quarto, a vovó tinha uma casa que tinha um espelho inteirinho em uma porta. Então, o garotinho entrou para o quarto. Então, aqui entende-se que este garotinho agora que ele está falando não é ele. Ele era o garotinho que pregou o espelho lá na árvore. Mas este aqui agora ele está contando a história de um outro garotinho, né? Não é ele. Então ele foi passear na casa da avó dele. A avó dele morava na cidade e ela tinha uma porta lá que era... A porta toda era um espelho. Então, aí o garotinho chegou e viu, né, a porta ali. Viu outro menininho na sua frente. E o menininho também estava correndo. Então ele pensou que deveria parar para um momento e ver o que o mocinho iria fazer.
E quando ele parou, o menininho parou. Quando ele virou a sua cabeça, o menininho virou a dele. Ele coçou a sua cabeça, o menininho coçou a dele. Finalmente ele aproximou para investigar e ele virou-se e sua mãe e sua avó o observavam com espanto. Ele disse: ora, mamãe, este sou eu. Ele teve a revelação que aquele do espelho era ele, não é? Então eu disse que nós estamos também refletindo algo. Vem, nossa vida é refletida. E agora, se nós estivéssemos nos dias de Noé, que lado tomaríamos? Deixa eu ver a hora aqui. Já está na hora de parar aqui, a gente esquece, né? Começa a ficar empolgado aqui, esquece. Mas vamos terminar esse parágrafo aqui, né? Se nós estivéssemos vivendo nos dias de Noé, que lado tomaríamos? Em que lado estaríamos naqueles dias nos quais Noé viveu? Que lado tomaríamos nos dias de Moisés? Que lado nos dias de Elias, o profeta, quando o mundo inteiro estava sufocado em grande massa no modernismo com a moderna Jezabel, e terminar com todos os servos do Senhor em um redemoinho de vento? A igreja e os sacerdotes estavam todos se inclinando para ela. Tomaria você o lado da popularidade ou estaria você do lado de Elias? Vamos parar aqui porque já deu a hora ali, não é? Então, isso fica, essa pergunta agora no final para todos nós refletirmos. Ele disse aqui, quem ficasse do lado de Jezabel, ficaria do lado da popularidade. Por isso tinha muitos profetas, muitos sacerdotes, todos estavam do lado de Jezabel. Mas tinha Elias que não estava do lado de Jezabel, só que ele não tinha nenhuma popularidade. Então, se nós vivêssemos naquele dia, de que lado ficaríamos? Então, é isso que ele quer saber agora, de que lado nós vamos estar agora. Amém? Que Deus nos ajude, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai, agradecemos ao Senhor por mais este culto, pedimos que o Senhor guarde os teus filhos, sustente cada um em tuas santas mãos, dando a bênção, saúde, vitória, paz, alegria. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Se Ele permitir, nós estaremos de volta em nosso próximo culto, não é? E não se esqueçam de clicar no gostei, no sinal de joia ali, né? E também não se esqueçam de se inscrever no canal para que os cultos, os nossos vídeos possam ser impulsionados e outras pessoas que são predestinadas, são elegidas para encontrarem essa mensagem e então a mensagem encontre-se com ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém.